Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Motivando Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. Aqui eu já li o vídeo, a leitura, a explicação. Agora eu vou ler aqui na Bíblia, que tem falando sobre Mateus capítulo 8, fala sobre algumas explicações aqui na Bíblia marcada, bem grifada, sobre Mateus 8, fala sobre a cura divina. E tem vários tópicos. Eu vou ler, vou até mostrar aqui para vocês verem o sentido da Bíblia. Que a Bíblia que eu estou lendo, que é a Pentecostal. É a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Aqui. Aí aqui tem capítulo 8, vou mostrar aqui para vocês. Um estrofezinho, a Rosa, fala bastante sobre a cura. Tem aqui um tópico, né? Eu vou ler para vocês, para você que está aí. Ó, duas páginas, Rosa, que fala muito sobre a cura. Vou ler para vocês. Vou começar agora. Fala sobre Mateus 8, fala sobre a cura divina. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, capítulo 8, do versículo 16 a 17. Deus provê a cura de que precisamos. O problema de doença e enfermidades está diretamente ligado ao problema do pecado e da morte, as consequências da desobediência e as provocações iniciais da humanidade para com Deus. De respeitar o seu claro mandamento, separou os primeiros humanos, Adão e Eva, de Deus e dos seus planos perfeitos. O ato de desobediência deles introduziu angústia e sofrimento no mundo. Impactou as escolhas de todos os seres humanos que vivem. A ciência médica vê as causas das doenças e das enfermidades crônicas em termos filosóficos, mentais e emocionais. Embora estas coisas claramente possam afetar a nossa saúde, a Bíblia apresenta causas espirituais como a raiz do problema, o pecado, o qual afetou a nossa composição espiritual e física. Satanás, que trabalha para nos prejudicar e nos destruir de todas as maneiras possíveis, através da vida e do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, Deus Pai, concede liberdade, restauração e outros benefícios que são tão extensos quanto até maiores do que a dor, destruição e outras consequências do pecado e da rebelião da humanidade contra Deus. Pelo pecado, Deus concede o perdão. Pela morte, Deus concede a ressurreição e a vida eterna. E pela enfermidade, Deus concede a cura. Por esta razão, o ministério de Jesus envolveu três aspectos, enquanto o precioso e benedito Salvador esteve. Por esta razão, o ministério de Jesus envolveu três aspectos, enquanto o precioso e bendito Salvador esteve na terra: ensinar a palavra de Deus, pregar sobre a oportunidade para abandonarmos os nossos próprios caminhos pecaminosos, confia a nossa vida a Cristo e segue o plano de Deus, que lida com o problema do pecado, e receber os benefícios do reino de Deus, que restaura o propósito da vida que Deus pretendia para nós, e a cura todos os tipos de doenças, enfermidades, males entre o povo. Veja quadro o ministério de Jesus, os milagres de Jesus e dos apóstolos. Deus deseja curar como parte do seu plano a vontade de Deus, isto é, planos, desejos e intenções que refletem o seu caráter e propósitos. A respeito da cura é revelada de quatro maneiras
principais ao longo de toda a sua palavra escrita. O próprio pronunciamento de Deus em Êxodo 15:16, Deus prometeu saúde e cura para o seu povo, se eles permanecem fiéis à sua aliança. Isto é o seu acordo de vida com eles, baseado nas suas leis e promessas, e aos seus mandamentos. Seu pronunciamento tinha dois aspectos: nenhuma das enfermidades como juízo porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que sara. Deus continua a ser o médico do seu povo do Antigo Testamento, sempre que eles sinceramente buscaram um relacionamento mais profundo com Ele, através da oração e da obediência à sua palavra. O ministério de Jesus como Filho de Deus em forma humana, Jesus era a exata representação da natureza e do caráter de Deus. Em seu ministério terreno, Jesus revelou a vontade de Deus Pai em ação, provocando o que está no coração da natureza e no propósito de Deus. Cura todos os que estão enfermos, angustiados ou oprimidos pelo diabo. Desculpa. A provisão da explicação de Cristo, isto é, o sacrifício para a cobertura do pecado e da sua própria vida perfeita e sem pecado, ao qual ele voluntariamente deu para pagar o seu preço pelas nossas ofensas contra Deus. A morte de Jesus foi mais do que suficiente para conceder completa liberdade e restauração para a pessoa como um todo, espírito, alma e corpo. Veja o artigo Natureza Humana, que significa ser humano. Da mesma maneira que Satanás usa os pecados e as enfermidades para nos destruir, Deus concede o perdão e a cura a fim de restaurar o nosso relacionamento consigo e nos tornar saudáveis espirituais e fisicamente. Os servos de Cristo devem humildemente e fielmente orar e aceitar tudo o que sacrifício que Jesus concede, e esta bênção inclui a cura dos nossos corpos. É muito importante isso mesmo, é o perdão, né? Deus concede o perdão e a cura a fim de restaurar os nossos relacionamentos consigo. Repetindo de novo, que eu achei interessante. Nos tornar saudáveis. Então, quem perdoa tem a cura para... Eu acredito que aqui pela palavra, né, que se você não der o perdão, você adoece fisicamente. Então, que é bom que nós pedimos força a Deus, como eu já li em Mateus 7, que temos que pedir força a Deus para nós conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem, para nós vivermos em paz, para Deus prolongar nossos dias de vida, né? Espiritualmente e fisicamente. Os servos de Cristo devem humildemente e fielmente orar e aceitar todo o sacrifício de Cristo, concede e esta bênção inclui a cura dos nossos corpos. Repetindo, né? Que eu acho lindo, achei interessante. Até grifar aqui, que é interessante. Os ministérios contínuos da igreja. Jesus comissionou e capacitou seus 12 discípulos para curar os enfermos como parte dos seus esforços para divulgar a mensagem do reino de Deus. Posteriormente, ele enviou 70 dos seus discípulos fiéis para que fizesse o mesmo depois. 70, né, dos seus discípulos, já basta. Aí aqui, continuação. Que Jesus voltou ao seu envio do Espírito Santo para capacitar os seus servos para o servir. A igreja primitiva deu continuidade ao ministério e cura Jesus como parte do seu esforço contínuo para divulgar a mensagem a respeito dele. O Novo Testamento registra 3 maneiras pelas quais o poder de cura de Deus e a fé nele foram revelados e passados adiante através da igreja. Os discípulos de Jesus impunham as mãos sobre as pessoas, crendo que Deus as curaria.
As pessoas confessando quais pecados conhecidos, seguindo pelos líderes espirituais, ungindo os enfermos com óleo e orando com fé que Deus os curaria. Dons espirituais e cura dando à igreja. Empecilhos para a cura. Às vezes há obstáculos ou barreiras para receber a cura de Deus, como por exemplo, insistir em um pecado e se curar confessá-lo. Viver em uma maneira que permitirá a influência ou controle de demônios sobre a nossa própria vida. Medo ou intensa ansiedade, o que é o oposto de demonstrar. O oposto de demonstrar. Decepções passadas que diminuem a fé presente. Outras pessoas que nos afastam de Deus. Aceitar ensinos que sejam incoerentes, os que contradigam a palavra de Deus como uma revelada na Bíblia. Falha da parte dos líderes em orar pelas pessoas que precisam de cura. A falha da igreja em aceitar usar os dons e milagres e a cura de Deus planejou. Incredulidade, falta de fé e compromissos egocêntricos. Em outras ocasiões, simplesmente não estão aparentes as razões pelas quais as pessoas piedosas permanecem fisicamente doentes e não curadas. Há ainda outras situações em que Deus escolhe operar através de circunstâncias difíceis ou até mesmo levar seus servos amados para o céu durante uma enfermidade. Podemos ter a certeza de que as doenças não são necessariamente os resultados dos próprios pecados de uma pessoa ou de suas falhas espirituais. A angústia e o sofrimento afetam a todos neste mundo, que está em revolta e oposição espiritual contra Deus. Para comentários mais extensos sobre as razões pelas quais pessoas boas e mais podem experimentar o sofrimento, veja o artigo Sofrimento Todos os Justos. Passos a tomar. O que vocês podem fazer quando orar e esperar que Deus me cure? Tenha a certeza de que está é um relacionamento correto com Deus e com as outras pessoas. Insistir em um pecado, não perdoar ou ter mais atitudes afetarão seu relacionamento com Deus e impedirão de vocês experimente os seus propósitos e bênçãos de uma forma completa. Veja, busque um relacionamento mais profundo com Deus, dedicando um tempo diário à oração e à leitura da palavra. Nota sobre a verdadeira fé. Veja o artigo A Oração Eficaz. Isto dará a você uma conscientização maior, presença constante de Deus em sua vida, o que inspirará a sua fé e impedirá que você faça as coisas que não sejam agradáveis a Ele. Sature a sua vida com a palavra de Deus. Leia e estude a palavra próximo possível. Pense e procure constantemente maneiras de explicar mensagens, os princípios e as promessas da palavra de Deus na sua vida diária. Se você não estiver recebendo a cura que deseja e espera, continue confiando em Deus. Examine a sua vida para quais mudanças Deus pode desejar operar nela. Considere como você pode se aproximar dele em meio aos tempos difíceis. Nunca perca a esperança de que Deus fará as coisas darem certo para melhor e também para que os seus propósitos mais elevados possam ser alcançados. A esperança segundo a Bíblia. Peça que os líderes da sua igreja orem por você, ungindo-lhe com óleo como um símbolo de presença e do poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Também peça os membros da sua família e os seus amigos para orarem por você. Vá ao culto onde uma pessoa que possua um respeitado ministério de cura esteja presente. Espere um milagre, confie no poder de Cristo. Ele
com certeza é capaz de fazer qualquer coisa que você pedir, se isto estiver dentro dos seus mais altos propósitos da sua vida, para a sua vida. Regozije-se no seu relacionamento com Deus, quer a cura venha imediatamente, quer não. Dedique um tempo para adorar ao precioso e bendito Senhor todos os dias. Entenda que simplesmente porque Deus não respondeu às suas orações durante um período de tempo, não significa que Ele tenha dito aos seus pedidos, que ele não tenha dito aos seus pedidos. Os seus métodos e o seu cronograma frequentemente não são os que esperamos. Às vezes Deus tem um propósito maior em mente, que no momento certo resultará em uma honra maior para Ele e em um benefício maior para nós. Perceba que se você for sinceramente devotado a Cristo, Deus jamais lhe abençoará nem se esquecerá de você. E lhe ama tanto que literalmente gravou você nas palmas das suas mãos. Isto é, quando ele foi pregado na cruz, ao dar sua vida como pagamento pelos nossos pecados. Foi na cruz, né? Nota, a Bíblia reconhece o uso adequado dos cuidados médicos. Deus é aquele que tem dotado as pessoas com suas habilidades e capacidades, e ele pode operar através dos médicos e dos remédios, assim como pode curar os nossos corpos de um modo sobrenatural. Qualquer forma legítima de cura é, na verdade, um crédito ao cuidado de Deus e uma razão para honrá-lo e agradecermos a Ele. Amém. Terminou. Vou ter mais um tópicozinho aqui, ó, além das duas folhas, estou mostrando. Amém. Graças a Deus.